Olá pessoal, voltando às apresentações sobre a ferramenta QlikView, paletas, abas ou orelhas da janela de propriedades. Lembrando que na última apresentação nós vimos sobre as dimensões, ou seja, carrega os atributos. Hoje nós vamos explorar um pouco sobre tabelas fato, que são as métricas, soma, contagem, divisão, etc. Ainda dentro da janela de propriedades, no caso gráfico. Então nós já vimos dimensões, geral, dimensões, e agora nós vamos ver em expressões. Bom, aqui a gente pode estar colocando aqui, nós vamos estar colocando básico, soma, deixa eu ver qual que é, produto interno bruto. Colocamos a soma aqui, ele já vai sair o valor aqui no gráfico. Só que esse nome ele está muito grande, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou aqui em arquivo, editar script e dar uma ajustada. Colocar, fica melhor aqui. Fazer esse primeiro, porque tem que ficar alternando o teclado em português e inglês. Ok. Agora passar para o português. Então, posição no ranking. No ranking, país, valor PIB. Ok. Vou rodar de novo. Vamos em propriedades. Ele já vai ter renomeado aqui. Fica um pouquinho mais simples aqui de estar visualizando. Ele já vai fazer a atualização também no que a gente já colocou aqui, ok? Aqui a gente pode estar pegando e fazendo as métricas. Um count país, por exemplo. Ele vai contar quantos países. Vai contar um por um, né? Porque eu coloquei na dimensão país. Se eu contar, tirar a dimensão, ele vai trazer o número aqui na expressão. Só que para aparecer, bom, vamos continuar com a expressão. Então aqui, vamos dar um som aqui, vai, som país. Dá um count país mesmo, tá? Aqui então, nessa janela de expressões, vai ser as métricas, né? A gente vai poder colocar soma, vai ter várias. Se nós pegarmos aqui só de agregação, desvio padrão, fractil, máximo, média, mínimo, soma, valor modal, último caractere e assim por diante. Aqui vai ter as funções de agregação, data, hora, muita função. Então vai ter bem mais do que a gente usa no dia a dia, né? Tem testes T, estatística, muito bom mesmo nesse quesito aqui. Bom, então aqui nesse botão, nesse flag, habilitar ou desabilitar o valor. Aqui esse flag vai estar relativo. Ele vai fazer tipo uma divisão por um valor ali, por 100, por 1000, por exemplo, e vai colocar o valor em percentual. Aqui eu deixo ele invisível, ou seja, ele vai estar fazendo o cálculo, mas vai
tá invisível. Aqui em cima o rótulo, né, ao invés de aparecer esse valor, ele vai aparecer, por exemplo, aqui eu poderia estar colocando número de países. Uma hora que eu vou colocar aqui, ó, vamos voltar aqui para o que estava antes, soma, valor do PIB. Aqui, valor PIB. Ok, então vamos deixar assim. Colocar, voltar a dimensão de novo, senão não vai aparecer nada ali. Voltar aqui e setar o visível, tá? Então, senão ele vai aparecer invisível no gráfico, ok? Aqui algum comentário que eu quiser colocar. Mostrar opções na barra. Então aqui barra, poderia colocar barra, aqui tem símbolo. Se fosse linha, por exemplo, eu posso colocar, por exemplo, eu venho aqui, vou dar um colar aqui, aqui eu mudo ele, só que eu tenho que voltar aqui, ó, e colocar um gráfico misto aqui, por exemplo, para ele aparecer a opção aqui. Aqui eu posso colocar barra, por exemplo, e aqui eu posso deixar linha, tá? Então ele vai ter um gráfico de barra, outro gráfico de linha junto. Então eu pego, por exemplo, esse primeiro aqui, eu deixo ele de barra e o de baixo eu coloco ele de linha e vamos colocar relativo. A gente vai ver que um está em percentual e o outro está em valor absoluto. Claro que ele não vai aparecer nesse mesmo eixo aqui, eu vou explicar por quê. A gente vai ter que, porque o valor percentual é bem menor do que o valor absoluto, ele vai ficar bastante abaixo, né? Valor PIB em reais, então vamos colocar aqui, ó, percentual PIB, vamos colocar assim, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui, só tô essa conta aqui só para demonstrar no gráfico, por exemplo. Então eu vou estar colocando, eu vou estar tendo que mudar colocar dois eixos aqui, ó. Aqui, eu vou colocar dois eixos que daí sim ele vai aparecer um pouquinho maior aqui, ó. Tá? Mas isso não, digamos que não tenha necessidade aqui. Aqui é símbolo, vai aparecer um símbolozinho, um pingo aqui em cada ponto do gráfico de linha, no gráfico de barra não aparece. Valores sobre os dados, a gente clicar aqui, a gente vai ter o valor sobre os dados, nesse caso não tem, ele não aparece, por quê? Porque tem muito dado. Então se a gente pegar uma quantidade menor, por exemplo, olha lá, ele já vai aparecer o valor em cima dos dados. Então para isso a gente precisa clicar aqui. Aqui vai aparecer barra de erro, se tiver, texto no eixo, texto como pop-up, vai aparecer ali também. Aqui são linhas de tendência, a gente pode colocar média, por exemplo, né, num acompanhamento de metas ou alguma coisa desse tipo. E o restante dos cálculos. Largura da borda da barra, isso também é interessante. A gente aumenta para 1, ele vai aumentar aqui, o gráfico vai ficar um pouquinho mais com cara de profissional, né? Aqui a gente pode estar colocando total, vamos colocar sem total na expressão. Aqui o acumulado, acumular, ele vai acumulando. Isso aqui, se vocês assistirem o gráfico, a apresentação do gráfico de Pareto, vocês vão entender para que serve. Eu não vou estar entrando muito em detalhes, senão vai ficar muito grande mesmo. Mas esse acumular, ele vai acumulando, né, os valores. Geralmente a gente utiliza, por exemplo, o valor do PIB. Vamos fazer vai ficar grandinho, mas vamos fazer ele, ó. Então eu vou trocar aqui para linha. Aqui valor sem acumular, obviamente valor normal.
aparecer aqui e aqui acumulado, ele vai acumulando. Só que aqui, valor do PIB, vamos colocar percentual. A gente vai quase fazer um Pareto já, né? Aqui. Então vamos escolher apenas 10 aqui, ó. Na posição, vou escolher de 1 a 10. Vamos escolher por aqui que é melhor. Aí. Posição do PIB de 1 a 10. Escolhi os 10 primeiros. A gente vai colocar aqui o valor do PIB e aqui o percentual acumulado relativo. Notem que ele vai mudar para percentual ali. Aqui, apareceu aqui embaixo. Olha lá. Eu não queria clicar aqui no classificar, né? Mas eu vou colocar já no classificar para ele classificar do maior para o menor aqui. Então, se a gente notar, Estados Unidos tá fora de ordem aqui. Então, já vou vir no classificar, depois eu explico melhor. Volto ali de novo, né? Então, ó, expressões. Voltem expressões. Aqui vai estar o valor e aqui vai estar o valor absoluto e aqui vai estar o valor acumulado, né? Então aqui, ó, notem que vai estar o valor acumulado e o valor relativo. Se eu pegar e colocar sem acumular, olha lá, ó, ele vai trazer apenas quanto. Vou mudar aqui o eixo, vou colocar o eixo aqui em percentual por 2 para ele aparecer melhor aqui. Não ficou tão melhor não. Mas explicando. Estados Unidos, o PIB dos Estados Unidos sobre o total da seleção, ele tem 30,56% representa sobre o total do PIB desses países aqui dos 10 primeiros. A China 23%, a Índia 9%, Japão 9% também, a Alemanha 6%, Rússia e assim por diante. Em cima da seleção aqui, tá, pessoal? Se a gente pegar o resto aqui, olha, ele vai dar bem menos, mas vou estar explicando depois que a gente coloca em outros aí, aparecer só 10, depois o resto outros. Mas o que eu queria explicar mesmo é para que serve esse relativo, né? Para que serve o acumulado e o restante aqui. Então, basicamente, e esse símbolo aqui, por exemplo, o símbolo ele vai estar, ele vai aparecer um símbolo aqui, mas não apareceu por quê? Porque a barra está muito grossa aqui, ó. Vamos escolher novamente os 10 primeiros. E vamos dar uma afinada aqui na barra. Pareceu bem pequeno, né? Mas ele... Cadê o símbolo? Círculos. Ele já apareceu aqui, mas está muito pequeno. Não dá para ver direito, mas ele está... Apresentação, símbolo. Vamos aumentar um símbolo aí, ele vai... lá, tá vendo? Ele já apareceu. Então, esse símbolo aqui, a gente seta o símbolo aqui em círculos, pontos, por exemplo. Vai ter vários, né? Vai ter suavização de linha, diamantes, cruz, quadricular, etc. Né? Mas, basicamente, é isso aqui... que são as expressões. O pessoal tem falado bastante sobre set análises, né? Vamos fazer um aqui. Set análises, basicamente, a gente trabalha no ClickView, a gente trabalha muito com... Eu tenho que ficar alternando aqui pro teclado em inglês, português. Aqui. Com análise de conjunto, né? Então, por exemplo, eu vou pegar país aqui, igual, vou abrir de novo aqui, vou colocar, começa com P, por exemplo. Eu quero só os países que começam com P.
que eu quero? Eu quero o valor do PIB. Então eu vou fazer aqui, ó, entre o colchetes aqui, o valor, eu vou colocar o critério que eu quero, aí depois o valor que eu quero que ele retorna, ok? Eu vou estar fazendo um por um, mas não é, como não é o foco do negócio, então não. Aqui. Olha lá, Polônia, Países Baixos, etc. Então, o que eu queria explicar é o seguinte: como não é o foco do vídeo, o foco do vídeo é explicar basicamente o que é cada uma dessas paletas aqui. Mas eu vou estar fazendo um vídeo mais pra frente aí sobre 7 análises pra gente aprender melhor como é que funciona. Tem muita coisa, mas tem bastante vídeo já na internet explicando isso. Conforme as pessoas vão pegando um pouquinho mais de prática na ferramenta, vai ficando mais fácil. Eu não quero também entrar logo numa coisa um pouco mais complexa sem entender o restante, porque às vezes a gente vai para o mais complexo, depois a gente não entende o mais simples e se perde no meio do caminho. Então, esse aqui então é o de expressões. Eu acho que não tem muito mais coisa aqui para apresentar. E é isso aí, até o próximo vídeo.